versículos. O versículo 1 até o versículo número 7, diz assim: Ó Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e criança de peito suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o honra o coste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Versículo 9, está fechado. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Pai, fala conosco, que a tua palavra, Deus, possa chegar aos nossos corações, e que sejamos tocados por ti, porque cremos, ó Deus, na manifestação do teu Espírito. Cremos quanto é necessário, Deus, estarmos vivenciando cada dia mais, ó Deus, a tua presença, e usufruindo do privilégio que temos de sermos chamados pelo poder deste Evangelho, para sermos militantes, para sermos proclamadores de boas novas. Pai, obrigado por essa oportunidade, uma oportunidade que os anjos queriam, mas o Senhor pôde nos conceder, e queremos honrar a Ti em todo o tempo, enquanto estivermos aqui, pregando com autoridade e unção, para que vidas sejam tocadas, quebrantadas, redimidas pelo poder do teu sangue. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Tenho pensado um pouco sobre algumas coisas que eu tenho vivido, e sobre a expectativa existente da manifestação da glória de Deus na vida do homem. E tenho vivido nessa ansiedade desde no meu lar, na formação da minha filha, na estrutura familiar que Deus nos dá durante esses anos para convivermos e construirmos uma estrutura que possa glorificar o seu nome, como também nas igrejas por onde nós temos passado. Nós temos sentido que há uma manifestação de Deus de forma diferente. Deus se revela nas pessoas, e há um atendimento, há uma aceitação, há uma inclinação das pessoas de forma diferente com relação a esse chamado, ao ardor da manifestação desta glória. Mas quando a gente para pensar um pouco sobre isto, essa diferente manifestação de Deus na vida das pessoas, a gente vê também como nós precisamos estar desejoso em que Deus faça sempre algo novo em nós, e a vontade de Deus é que nós possamos realmente provarmos das coisas excelentes, é que nós possamos sentir na obra da sua criação, na sua manifestação, a alegria de pertencermos a Ele, a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de estarmos adentrando no seu templo, em seus atos, com hino de louvor, de adoração, a alegria de estarmos também não somente usufruindo, recebendo as dádivas do Senhor, mas muito mais que isto, estarmos percebendo que o Senhor está querendo se relacionar conosco, o Senhor está querendo ser próximo, ser íntimo. Deus está desejoso em poder receber os seus filhos,
e pela palavra que ele tem pregado, e pela revelação que ele deu através do seu Filho, a gente consegue ver e sentir que o Espírito Santo tem trabalhado de uma forma tão poderosa, irmãos, para nos adentrar, para entrar diante dos bloqueios existentes pelo cansaço, pela fadiga da alma. E o desejo de Deus é lançar tudo isso por terra e poder realmente entrar dentro de nós e fazer explodir em nós a alegria de sermos chamados filhos de Deus, a alegria de sermos realmente alcançados pela sua graça. Mas a gente sente e percebe, irmãos, que não é algo tão simples assim de acontecer, porque é preciso que haja um feedback, é preciso que haja um retorno, é preciso que haja uma ação do homem de estar disposto a receber este enchimento, disposto a receber esta graça, disposto a receber a manifestação de Deus. E a gente percebe, irmãos, que os dias vão passando, as lutas vão aumentando, e a tendência das pessoas se afastarem mais de Deus parece ser maior. E a gente consegue ver que essas coisas, irmãos, que vêm acontecendo nos últimos dias, são coisas que servem como alerta, como sinal, para que nós possamos estar atentos, para que não possamos ser levados por esse vendaval em que há nessa opressão maligna, em que vem tomando a mente humana, em que vem tornando o homem sensível. As pessoas não conseguem mais ter a sensibilidade de ver os problemas dos outros. As pessoas não conseguem ver a sensibilidade das necessidades daquelas que estão à sua volta. E algumas não conseguem perceber o perigo de viver essa insensibilidade. O perigo de não tornar-se aquilo que Deus realmente tem como propósito. Quando ele envia Jesus, e o próprio Isaías disse que o Senhor Deus daria a nós um coração de carne. Ele tiraria o coração de pedra, e ele faria com que este coração que nós temos, irmãos, por falta da presença de Deus, pela predominância do pecado existente em nós, estaria sendo rompido pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E quando a gente para pensar sobre esta ação sobrenatural do Espírito Santo, a gente consegue ver que há no propósito de Deus, quando revela nessa passagem que nós lemos do salmista Davi, em querer revelar a obra de Deus, em querer mostrar quanto Deus é na sua plenitude, e que aquilo que nos for revelado, por menor que seja o nosso alcance, o entendimento, a dimensão daquilo que é Deus, o salmista ele mostra e ele reconhece que ainda que seja pouco o que ele vislumbra, mas é suficiente para poder ele engrandecer o Senhor, bendizer ao Senhor e dar ao Senhor a devida honra. Nesse texto ele diz, o Senhor nosso és um Senhor magnífico. E ele é magnífico não somente para mim, mas ele é magnífico em toda a terra. Ele não é magnífico de um ponto isolado, mas ele abrange todo o sistema, o universo. E isso me faz pensar, quando ele diz, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, ele é magnífico em toda a terra. E o teu nome, pois ele subsiste, pois puseste os céus sobre a tua majestade, e diz, da boca dos pequeninos e criança de peito, ele suscita força. Irmãos, eu parei um pouco para refletir sobre isto. Ele está dizendo que é da boca dos pequeninos, daqueles que, por menor que seja, ainda esteja amamentando, ainda que esteja bebendo os primeiros leites maternos, ainda que esteja na caminhada cristã, para você que está vivendo, sendo contemporâneo meu, para você que está vivendo a realidade de hoje, por mais fraco, por pequeno, por menor que você se encontre, ele diz aqui que numa criança de peito, ele dá força. Imagine só, naquela criança indefesa, naquela criança que nasceu e que precisou para poder surgir, assim, de uma força sobrenatural, e a mãe, no período de gestação, jogar para fora, porque depois daquele período de gestação, Deus estaria dando a vida àquela criança que esteve durante o período sendo aguardada. E agora ele diz dessa forma,
que essa criança ao nascer, essa criança de peito, ele dá força, ele nutre, ele faz com que ela reaja e ela consiga sobreviver, saindo do mundo que ela estava, que aparentemente era um mundo nas entranhas da mãe, era um mundo que era um conforto, era um mundo que aos seus olhos era impossível ela existir no mundo como hoje, fora da existência materna, mas agora o próprio Deus faria com que nessa existência sobrenatural de manifestação divina, pudesse soprar nesta criança o fôlego de vida, e agora ele pudesse respirar em um outro ambiente, embora um ambiente pudesse ser carregado, embora um ambiente pudesse ser cheio de gás carbônico, embora esse ambiente pudesse ser cheio de adversidades, mas essa criança teria forças de Deus para resistir a todas as coisas da vida, para poder ela fazer aquilo pelo qual Deus fez que ela pudesse existir. Diga para seu irmão assim: Deus fez você nascer para você revelar o plano dele para aqueles que ainda não conhecem. Irmãos, Deus escolheu você e te trouxe para aqui. Deus escolheu você e te colocou no seio desta família cristã, para que você recebesse a palavra, fosse fortalecido como uma criança, ainda que o mundo esteja, conforme eu falei, diferente, mas você está vivendo num mundo diferente, sendo diferente, porque o Espírito do Senhor que fortalece essa criança, é o mesmo Espírito que fortalece você, para conseguir vencer em um mundo tenebroso, e resplandecer como luz deste mundo. E aí ele fala de uma coisa que para mim é muito importante, ele fala de um próprio Senhor, que criou todas as coisas, mas ele identifica esse Senhor como sendo magnífico. Diga para seu irmão assim: a marca de um bom nome. Veja, meu irmão, como ele cita, ele diz: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e criança de peito suscitaste força, e por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus dos céus, as obras das tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembre? E o filho do homem que os visites? Porque fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ele está falando de Jesus. Jesus nos visitou, irmãos, mas quando ele fez essa visita, para poder no início revelar-se, ele fez por um propósito, para poder vir para os seus, e os seus, conforme está escrito, não receberem, porque diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas João, ele diz, lá no versículo 12 do capítulo 1, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora Jesus não veio para passar por aqui, ele não veio para estar somente se revelando, mas ele veio para ser Senhor. Ele veio, consumiu a sua obra, concluiu o seu plano redentor, volta para o Pai e envia o Espírito Santo, que vai nos convencer do nosso pecado, que vai ser o nosso ajudador. E agora ele deixa o salmista Davi na sua narrativa, antes que pudesse Jesus vir, ele já estaria revelando, dizendo: quem é este que pudesse lembrar-se? Quem é este que pudesse lembrar de você e de mim? Porque ele diz o texto: Deus o fizeste menor do que os homens, menor do que os anjos, para que pudesse coroá-lo. E por que fez o menor? Fez-se menor porque ele entregou, porque ele desceu da sua glória e humilhou-se, porque ele pagou um preço por mim e por você, porque ele nos comprou com o seu sangue. É por isso que o salmista está engrandecendo o seu nome, e está dizendo que este nome é magnífico. É por isso que ele está dizendo que este bom nome é uma marca que está sobre nós, a ponto, irmãos, de nós vivenciarmos esta identidade de Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória.
E a marca de um bom nome revela os feitos de alguém. Porque quando nós falamos de uma marca, nós falamos de uma identidade. A gente fala de resultados que este produziu. Não é simplesmente o nome que personifica, são as ações. O Cristo ressurreto, o ungido de Deus, o santo, que pôde viver aqui e não pecar, e deixa uma marca de identidade de um cristianismo a ser seguido. Pois a marca identifica alguém pelos seus feitos. É por isso que Davi ele começa a falar das obras das suas mãos. Ele fala dos céus, ele fala dos luminares, ele fala do mar, ele fala daquilo que Deus criou. Por isso essa identificação de Deus na pessoa de Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Davi reconhece o poder de Deus na manifestação da sua criação. Como Deus reconhece o poder dele na manifestação das minhas obras, como também nas suas obras. Por isso que as nossas obras devem ser feitas em Deus. Tem um louvor baseado em um texto que diz assim: fez Israel passar com o seu povo a pés enxutos, e as muralhas de Jericó fez cair uma só vez. Este é o nosso Deus, em que faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os pés dos nossos inimigos. Porque se vivemos para o Senhor, ou se morramos para o Senhor, vivemos. De sorte que se morramos ou vivamos para o Senhor, vivamos. Porque em Deus faremos proezas. São as obras de Deus sendo realizadas em nós, que faz com que o nome do Senhor seja engrandecido. São as obras de Deus na manifestação de Jesus, em tudo quanto foi feito, que faz com que o nome do Senhor seja engrandecido. Salmo 51, versículo 5. Davi diz: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A marca de um bom nome vem através de um reconhecimento. Jesus vinha com a identidade do Pai, e nós chegamos a este mundo com a identidade do nosso pai Adão, que pecou. Por isso nós todos passamos a estarmos vivendo uma vida de pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, Davi ele reconhece que ele foi gerado fruto do pecado. Embora Jesus não tinha ainda vindo para consumar a obra da redenção, mas a salvação já havia chegado ao próprio Davi, pelo relacionamento que o próprio Deus havia colocado com ele. Porque quando nós nascemos, mesmo que alguém não fale de Jesus para nós, dentro de cada um ser que nasce, existe uma consciência de pecado, existe uma consciência das coisas existentes,
Existe a diferença na sociedade quando as pessoas vivem. Por isso ela discerne muito bem aquilo que é ético e aquilo que é moral ou imoral. Então a ética está condicionada ao relacionamento, ao comportamento que as pessoas vivem. E aí elas julgam aquilo que é correto e aquilo que não é. E nisso ela consegue ter a percepção se está certo ou errado. E Davi, ele nasce diante de um contexto em que a sua experiência em observar as coisas existentes e aquilo que ele viveu de conhecimento trazido do seu pai, faz com que ele aproxime-se de Deus. Por isso é importante você passar para os seus filhos aquilo que você tem recebido até o dia de hoje, de informações quanto à revelação de Deus. Mas a gente reconhece que eis que iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. E ele dizia no capítulo 41, versículo 4, ele dizia assim: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Versículo 4 do capítulo 51, ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aí versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Irmãos, a gente consegue ver nesse capítulo 41, no capítulo 51, a partir do versículo 3, Davi olhando para si e dizendo para o Senhor a sua fragilidade por conta do pecado. Mas há no salmista Davi um desejo de ser tratado por Deus, há um desejo de ser transformado por Deus, há um desejo de poder receber a graça de uma forma revelada ainda naquele tempo, mesmo sem que Jesus houvesse sido manifestado. E do texto que eu acabo de ler, no versículo 11, ele diz assim: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, há uma discordância aí de alguns teólogos, e ficam querendo dizer: não, mas a descida do Espírito Santo foi em Pentecoste. No Antigo Testamento não houve uma manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só desceu em Pentecoste. E alguns não querem aceitar ou admitir, ainda que o enchimento do Espírito para a provisão de Deus para os dons ministeriais que viria sobre aqueles apóstolos que depois da morte de Jesus ficariam entrincheirados por medo e não pregariam o Evangelho. E como havia uma promessa do Pai enviar o Espírito Santo, Jesus ele diz isso, porque até então no Antigo Testamento o Espírito Santo era enviado sobre sacerdotes, sobre reis e profetas. E eram manifestações esporádicas. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque havia uma manifestação do Espírito Santo sobre Davi todo o tempo. E algumas vezes Davi errava, como você e eu erramos. Mas hoje é diferente, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Só que alguns endurecem o coração. Alguns resistem à ação de Deus. E isso faz diferença.
Porque quando resiste, a palavra de Deus diz que não extingueis o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Quando o homem começa a rejeitar, quando o homem começa a criar barreira para que Deus entre e haja uma transformação e consiga viver nesse mundo tenebroso de pé, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo sai. Ele saiu de Saul. E Saul ficou como louco. E Davi sabia muito bem o que era isto. E apesar do seu pecado, das suas fragilidades, ele reconhece o seu estado pecaminoso, mas ele diz assim: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Qual o propósito, irmão, de reconhecermos os nossos pecados? Qual o propósito de rendermos aos pés do Senhor? Falar para as pessoas o quanto o Senhor foi misericordioso para conosco, e dizê-las: ainda dá tempo, não lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Meus irmãos, a marca de um bom nome está condicionada a manifestações, a ações, não somente ao nome que seus pais lhe deram. Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas Davi disse também: não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria do Espírito Santo. Sabe por que a alegria do Espírito Santo? Porque quando nós estamos alegres com a manifestação do Espírito Santo em nós conseguimos, irmãos, ter um espírito ou atitude voluntária. Nós temos ações voluntárias, nós somos dispostos, nós estamos com vontade de fazer, nós estamos nos colocando sempre na frente para fazermos antes que alguém peça. Não precisa estar falando muita coisa, porque nós estamos movidos a fazermos as coisas, porque quando o Espírito está em nós, não precisamos que as pessoas fiquem falando: por favor, faça isso para mim. Vamos trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Olha só a canção: meu desejo é o quê? Meu desejo é orar. Davi estava orando, Davi estava falando com Deus, e ele estava dizendo: sustenta-me com espírito voluntário, porque se isso acontecer, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. A culpa de falta de conversão, irmãos, é nossa. É o nosso espírito que precisa ser elevado, como foi de Davi, com atitudes voluntárias, porque agora as pessoas vão olhar para as nossas ações e vão dizer assim: eu quero ser crente como você é, eu quero falar como você fala, eu quero vestir como você veste, eu quero dizer que Jesus Cristo é bom, eu quero ter essa alegria que você tem, mesmo com as lutas. Eu quero poder, as pessoas olharem para mim e dizer: você é diferente, porque eu sinto que você tem alguma coisa sobrenatural. A sua afeição, o seu semblante te denuncia. Você é crente, né? É isto que vai acontecer quando você estiver marcado
com o Espírito Santo, e você verá que o bom nome, a marca de um bom nome, está condicionada às manifestações das obras de Deus em nós. Nós vamos ser lembrados pelas nossas ações. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que você consiga ver que estas marcas trarão consequências que vão levar você a ser muito melhor do que o que você é hoje. E uma das consequências, para eu concluir nesta noite, é que vai aproximar você de Deus tanto, que as coisas que vão acontecer, irmãos, neste mundo, não vai levar você a se preocupar, não vai levar você a ficar angustiado, não vai levar você a ficar com traumas psicológicos, não vai levar você a ficar em depressão, em desespero, porque você vai estar vivendo cada dia ansioso com a vinda de Jesus. Você vai estar tão íntimo com o Senhor, que você vai ver, conforme Davi viu no Salmo 25, versículo 14, que ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele fará conhecido a sua aliança, ele fará com que você esteja vivendo uma aliança com ele, a ponto das pessoas verem em você Cristo. Você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que você vai se relacionar com Ele de uma forma tão natural, que haverá coisas que você não falará para ninguém, irmãos. Grave isso. Você só vai desejar. E alguém vai dizer assim: rapaz, eu estou com vontade tão grande de dar isso a você. Eu não sei porquê, mas eu lembrei de você, eu comprei isso para mim, aí eu comprei 2, e Deus falou comigo para eu lhe dar, e você vai receber, e você vai dizer: obrigado, Jesus, porque ainda ontem eu estava orando e falava com Deus, e comentei com minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meu filho, que eu tinha uma vontade de ter isso, mas eu não podia comprar, e não imaginava que Deus já estaria comprando isso para mim. Deus te usou para isto. A sua intimidade vai ser tão forte com Deus, presta atenção o que Deus quer fazer, que antes de você abrir a boca para chorar diante da presença de Deus, Deus vai suprir, porque Ele sabe que você precisa disto. Você não precisa sair falando para as pessoas, mas você vai estar no seu quarto falando com Deus, e você vai sentir Deus realmente presente, dizendo: espere, eu estou no controle, não se preocupe, descanse. Irmãos, o Senhor diz na sua palavra que ao pecador Ele dá trabalho para que amontoe riqueza e dê aos que agrada ao Senhor. Ao ímpio Ele dá trabalho, mas por outro lado Ele diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Quando você não é dormir, ficar de rede, não, é você descansar no Senhor, é você estar nos braços do Pai, sabendo que Deus está no controle de tudo, está cuidando, está provendo, está suprindo, está abrindo porta, está fechando porta, está tirando de um canto, botando em outro. Ele está fazendo um movimento, irmãos, em áreas que você não está vendo, mas Ele está mexendo de um lado para outro, para poder colocar você na posição que você quer. Ainda que você queira estar na posição, mas não sabe o trabalhar de Deus, não sabe como é a moeda de Deus, mas por você estar ali na posição, irmãos, como vaso na mão do oleiro, você vai sentir Deus fazendo a diferença em meio às aflições da tua alma, que você lançou nos pés do Senhor. Eu tenho passado por algumas, mas Deus tem falado ao meu coração: descansa, descansa. E eu quero levar você a pensar nisto. Você tem um dono, e você tem a marca
da autenticidade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o melhor presente que o homem precisa. E Jesus, Ele nos deu. Mas nós precisamos reconhecer que se não há uma manifestação ainda em abundância de Deus nas nossas vidas, não é porque Deus não quer, é por causa da nossa timidez, é por causa da nossa indisposição, muitas das vezes, irmãos, de estar lá batendo. Quando eu digo batendo, é bater na porta do Senhor. Não é só pedindo, porque muitas vezes a gente só quer pedir. A gente tem que aprender a orar pelos nossos irmãos, a apresentar a vida dos outros. Deixe que a nossa Deus está vendo. E quando a gente começar a vivenciar isso, e preocupar-se com os outros, aí Deus vai mostrar, irmãos, quantas portas estão sendo abertas, por causa do seu amor e cuidado com aqueles que estavam precisando, num momento em que Deus falou no teu coração. Que Deus, pois, te abençoe, que você tenha como marca da autenticidade o entendimento de que não vale somente um bom nome, mas as obras que acompanham o nome. O Senhor é magnífico, o Senhor é grande, por tudo quanto foi revelado e realizado em nós. Sendo assim, nós tivemos um entendimento da sua grandeza, que ainda, irmãos, é a sombra das coisas existentes, porque o Senhor é muito mais que tudo isto, mas Ele precisou se revelar através das obras criadas, para assim nos trazer para perto dEle. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pastor Salomão da Paz.